Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenhem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O texto é um pouco longo, mas é preciso que lemos todos para entendermos melhor. Eu sei que o nosso tempo está um pouco avançado, eu vou ser muito sucinto, mas antes de dar início, vamos mais uma vez orar, mesmo sentados. Convido você a fechar seus olhos. Pai, obrigado por essa rica e ímpar oportunidade de estarmos na tua casa. Por mais que venha outros domingos, outras escolas dominicais, esta é única e o Senhor está nos proporcionando a mesma. Portanto, Senhor Espírito Santo, fale ao coração de cada um de nós nesta manhã, porque dependemos completamente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema da lição passada foi um tema muito propício: circo ou culto? E mediante a realidade crucial e triste que nós estamos vivenciando, vendo, ouvindo por meio das mídias, redes sociais, pelas pessoas que dão testemunhos, que nós acabamos percebendo e detectando o quanto que é uma discrepância grande com a palavra de Deus. É certo que na lição passada, o apóstolo Paulo ele estava falando sobre o culto, e agora ele passa do culto para falar com as lideranças. Ele vai orientar a liderança, ele vai dar diretriz para que as mesmas possam levar a obra com muita seriedade. E ele ressalta alguns princípios elementares, cujos quais precisam estar na vida do diácono, na vida dos presbíteros, e também a igreja precisa compreender que os líderes certos a serem seguidos são esses que foram denominados pelo apóstolo Paulo dentro desse capítulo 3. Interessante, quando se fala de liderança, nós vemos que virou realmente uma grande palhaçada em alguns lugares. Falta somente o picadeiro. Pastores que autos se intitulam, que colocam a mão sobre a sua própria cabeça e se diz: eu estou agora ordenado como um pastor. Aqueles que tomam banho de óleo, se ungindo, se diz que são grão-mestre, a voz máxima da igreja, a voz máxima hierárquica dentro do âmbito eclesiástico. Aqueles também que pregam vestidos caracterizados de algum personagem, de algum herói. Aqueles que fazem stand-up,
e levam a multidão a gargalhadas. E assim nós estamos vivenciando essa realidade tão triste no âmbito da liderança. Lógico que a nossa igreja é diferente para a honra e glória do Senhor Jesus. Os líderes são diferentes. E o tema proposto nesta manhã é um tema também muito propício. Siga os líderes. Siga os líderes. E nós vamos entender e compreender dentro desse texto escrito pelo apóstolo Paulo, que devemos seguir os líderes, mas aqueles que realizam a obra com esmero, e essa obra que sobrepõe a todas, esse serviço, esse ofício que sobrepõe a todos. Existem N profissões, N ofícios. Um exemplo, há profissões importantíssimas, como de um médico, como de um cirurgião, que abaixo de Deus consegue salvar uma vida. Há também a profissão de professor, o ofício de professor, que nós carregamos por toda a vida aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nos foi lecionado. Há também a profissão não muito aplausível, como a do gari, cujo qual faz algo que eu e você não temos muitas vezes coragem de fazer e nem estômago de fazer, mas é uma profissão digna. Ressaltando, todas as profissões são dignas de respeito, mas há de pregar, há de falar, há de anunciar, há de estar engajado na liderança, na obra, essa sobrepõe a todos, querendo o mundo ou não, querendo o clésio ou você ou não, essa sobrepõe a todos, porque é algo dado pelo próprio Deus, chamado pelo próprio Deus, comissionado pelo próprio Deus. Interessante que ele começa o texto dizendo uma palavra que nos chama a atenção, fiel. Mas fiel quem? Eu? Você? Ele está direcionando aos presbíteros, regentes, docentes, ele está direcionando aos diáconos. Não, ele está direcionando a palavra fiel, pistos, que significa digno, merecedor de créditos, que a palavra logos, a palavra de Deus, que é merecedora de todo crédito, que está acima de qualquer outra. Por gentileza, rapidamente, alguém lê aí Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, o versículo 12, para testificarmos. Isso, obrigado. Isso sim é a palavra de Deus, é apta, é a palavra que está acima de qualquer outro livro. Não é um livro de história, geografia, gramática, não é um léxico bíblico, não é um livro simplesmente de teologia ou algo semelhante, é muito mais do que isso. E por isso que ele fala, fiel é a palavra. Então nós vamos vendo que o cerco vai se apertando no que implica a responsabilidade dos líderes, os quais devemos seguir. E o primeiro ponto é levar essa palavra muito a sério. Não tê-la simplesmente como um livro qualquer, ou um mero livro qualquer. Como nós detectamos e vemos, como muitas pessoas acabam descredibilizando a mesma. E ele fala outro ponto interessante, desejar o expopado, ou seja, significa cuidar de uma igreja local, estar apto, querer, ter essa disposição de estar à frente desse trabalho. Veja só o que o autor diz sobre essa obra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, por favor, alguém leia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Isso, muito bem, obrigado. Olha só, algo interessante que nós vemos dentro desse texto de 1 Pedro, que condiz com o que o apóstolo Paulo está orientando em 1 Timóteo capítulo 3.
Anjos queriam, anjos anelaram, anjos queriam fazer algo que foi proposto para mim e para você, para nós, em Cristo Jesus, em falar, em anunciar, em proclamar, em liderar, em cuidar do seu povo. Algo sério, importantíssimo. Interessante, amados, que do versículo 2 até o versículo 7, que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo faz uma divisão bem clara. E ele vai falar, primeiramente, do capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 7, ele vai falar sobre os bispos. Mas esses bispos aqui não são aqueles que auto-intitulam como milagreiros, ou aqueles que auto-rotulam como eu sou bispo, eu estou acima da igreja, ou aqueles que nós vemos, né, por meios televisíveis ou pelas redes sociais. Bispo aqui significa, no original, pastores, presbíteros, tanto regentes como docentes, que são líderes encarregados da igreja local, de supervisionar, são superintendentes. Esses são os bispos, chamados, comissionados por Deus. E o autor, o apóstolo Paulo, ele dá diretriz clara, como o bispo, como o presbítero, ele deve proceder, se portar, agir. E creio eu que não se faz necessário discorrer todos esses versículos por dois motivos. O primeiro é devido ao nosso tempo, e o outro que está muito claro, é a explicação do apóstolo Paulo dentro desse texto. Mas me permita me reter apenas em dois versículos dessa sessão, dentro do 2 ao 7, o versículo 6 e o versículo 7, que ao meu ver são versículos, mais complexos, ao meu ver. Veja só o que ele diz no versículo 6, mais uma vez. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Mas o que ele quer dizer com isso aqui? Ele é bem claro. Ora, não seja neófito, ou seja, não coloca um líder que seja novo, não coloca um líder que seja despreparado, não coloque um líder que não tenha maturidade, porque pode cair, em uma situação muito complexa, dificultosa, pode entrar em um emaranhado difícil, levando a igreja a sofrer sérios prejuízos, indo até a ruína, e também o neófito, o novo na fé, ele pode se ensoberbecer, ou seja, a soberba, a arrogância, a prepotência, a altivez, pode tomar conta do coração desse homem, que é novo na fé, e ele automaticamente pode se apostatar da fé, e virar as costas para a igreja e para Deus. Então nós entendemos que dentro desse versículo 6, o apóstolo Paulo orienta para que o líder, o bispo, o presbítero, ele tenha que ter uma caminhada, uma jornada, ele tem que ser averiguado, ele tem que ser realmente prescrutado, se realmente ele tem compromisso com Deus, se tem maturidade. O neófito aqui, Paulo aponta para aquele que não tenha essa maturidade. E diga-se de passagem que a igreja presbiteriana é muito criteriosa quanto a esse ponto. Não basta saber elaborar, executar uma boa exegese. Não basta conhecer as línguas originais da Bíblia. Não basta saber teologia. Não é o suficiente ter uma boa dicção, ter uma oratória, retórica, conhecer profundamente as Escrituras e não praticá-la. A necessidade é que seja vocacionado, seja chamado. Mas quem vocaciona, quem chama, é o próprio Deus. O versículo 7 ele fala, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O apóstolo Paulo aqui, ele ressalta, ele fala com muita propriedade e nos chama muita atenção nesta manhã sobre o testemunho.
É isso que ele diz. Pelo contrário, será que ele tenha bom testemunho. E sem sombra de dúvidas, devemos colocar em prática, os velhos jargões, conhecidos, antigos. Prega o evangelho, se preciso for, use as palavras. As palavras convencem, porém os testemunhos arrastam. E nos chama muita atenção, quando ele fala em testemunho, que ele não aponta para dentro da igreja. Ele não está falando em específico para os membros da igreja. Ele está falando, direcionando para aqueles de fora da igreja, para que os líderes, eles possam dar bom testemunho para os de fora da igreja, que estão vendo, que estão observando, pois querendo ou não, somos alvos e nós estamos sendo observados, vigiados constantemente. É como quando nós entramos em um mercado ou em algum estabelecimento, encontramos ali uma plaquinha, sorria, você está sendo filmado. E o testemunho, ele tem que repercutir de uma forma muito positiva para os de fora. Alguém abre em Hebreus, capítulo 12, o versículo 1 e leia, por favor. Hebreus 12, o versículo 1. Essa é a orientação clara do autor, do autor aos Hebreus. Quando fala, portanto, também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem, testemunho. E o testemunho da liderança, dos líderes, ecoa dentro da igreja toda e ecoa fora da igreja. Ainda no versículo 7, a parte B, ele fala também, para que não caia no opróbrio, ou seja, não caia na vergonha. E ainda ele continua dizendo, cair no laço do diabo. E o que é cair no laço do diabo aqui nesse versículo? É cair na armadilha, no seu emaranhado, na sua teia, naquilo que ele quer que aconteça, aquilo que ele almeja que aconteça, escândalos, falta de testemunho, que a igreja não seja vista e contemplada com os bons olhos. Em questão da liderança, é isso que ele fala, orienta e dá a diretriz correta para termos cuidado. Mas interessante, do versículo 8 ao versículo 13, ele não vai mais falar sobre os bispos, não vai falar mais sobre os presbíteros, ele vai falar agora direcionado para os diáconos. E nós vemos que dentro do versículo 8 ao versículo 13, essa seção, seguir os líderes que preocupam mais com os outros do que consigo mesmo. É seguir os líderes que preocupam mais com os outros do que consigo mesmo. E a palavra diácono aqui significa servo, assistente, servir em cuidar dos pobres, enfermos da igreja, um supervisor, aquele que serve à mesa. Esse é o papel do diácono. O versículo 8, o apóstolo Paulo começa o versículo com uma palavra muito interessante. Ele fala, semelhantemente. Mas por que ele começa esse versículo, essa seção, com essa palavra, semelhantemente? Ora, porque não há diferença no que implica a responsabilidade, no que implica o cuidado da igreja, tanto com os presbíteros como com os diáconos. Pesa sobre os mesmos a responsabilidade de cuidar, com esmero, com dedicação à obra do Senhor. Então ele fala semelhantemente, não há diferença tanto do diácono como do presbítero, no que implica em estar atento, em fazer, em realizar a obra do Senhor. Interessante, amados, que não são diferentes, nós vimos isso aqui, mas infelizmente, em algumas igrejas, existe a dificuldade de entender e compreender.
Ou seja, o diácono tem um ofício, o presbítero tem outro, mas ambos são vistos com os olhos de Deus como liderança. Ambos têm que ser vistos pelos meus olhos, o seu também como liderança. Não existe um maior do que o outro. Mas, infelizmente, em algumas denominações existem pessoas que veem os presbíteros acima dos diáconos. Isso está errado. É uma ideia totalmente arbitrária, contrária, uma ideia diabólica, uma ideia que não condiz com a realidade intrínseca dentro das Escrituras Sagradas. Um exemplo claro. Em Filipenses capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo faz questão dentro das Escrituras de ressaltar que não existe um maior do que o outro. E nós vemos que, semelhantemente, se não existe um maior do que o outro, ambos têm que desempenhar com esmero dentro do âmbito eclesiástico, dentro da obra de Deus, com dedicação. E agora no versículo 11, o apóstolo Paulo, ele deixa de falar dos diáconos e dá uma pausa e vai falar sobre mulheres. Veja só, da mesma sorte, quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E aqui nós encontramos uma certa dificuldade de interpretação. Existem linhas de raciocínio diferentes de estudiosos. Alguns dizem que o apóstolo Paulo aqui, ele estava falando das mulheres dos diáconos. As mulheres como deveriam proceder, ser, agir. Mas existem outros que vão atestar que eles estavam direcionando para aquelas pessoas que auxiliam, ou melhor, as mulheres que auxiliam os diáconos. E fica esse impasse. Mas será que ele estava falando que era para as mulheres dos diáconos? Ou será que ele estava falando para aquelas que auxiliam os diáconos? Mas há de convir na minha linha de raciocínio que se ele estivesse falando para A ou para B, tanto o conselho dele serve para ambas. Tanto o conselho que ele diz, bem claro, da mesma sorte, quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldicentes, temperantes e fiéis em tudo, cabe, de uma forma muito clara, tanto para aquelas que auxiliam os diáconos, como para as mulheres dos diáconos. E ele volta agora rapidamente, queridos, para o versículo 14 e o versículo 15, ele volta rapidamente a falar para os diáconos, orientá-los, dar diretriz para os mesmos. E nós aprendemos que do versículo 14 ao 15, seguir os líderes que tenham responsabilidades e que são obedientes. É esses líderes que nós devemos seguir, que tenham responsabilidades e que são obedientes. Obedientes à palavra e obediente aos seus. Veja só o versículo 14, mais uma vez. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve. Versículo 15, para que se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O desejo que estava intrínseco no coração, no âmago da alma do apóstolo Paulo, era ir ver a liderança. Ele queria ver se os bispos, se as mulheres, os diáconos, se auxiliares, e os diáconos estavam colocando em prática aquilo que ele havia orientado, aquilo que ele havia ensinado, lecionado. Ele queria ver, testificar. E ele fala com muita profundidade, esse desejo, deixa bem claro, para se eu tardar, fique ciente como se deve proceder. E como se deve proceder o líder? Como se deve proceder? Aquele
que tem a responsabilidade, aquele que é obediente, aquele que tem realmente o compromisso. É esse o líder que o apóstolo Paulo aponta e mostra bem claro. E o cuidado que o apóstolo Paulo tinha com as igrejas, o cuidado que ele tinha com os líderes, é algo excepcional. E nós vemos que ele não deixava à mercê. Ele não estava na igreja, simplesmente virava as costas e ia embora. Não, aquilo consumia, aquilo mexia com a sua estrutura, tanto física, emocional, como espiritual. Ele queria que a igreja rompesse, ele queria que os líderes estivessem realmente com muita dedicação e responsabilidade para cuidar das ovelhas, no aprisco do Senhor. E nós chegamos no versículo 16, chegando ao final do nosso estudo nessa manhã dessa escola dominical. E o versículo 16, nós aprendemos que devemos seguir os líderes que seguem à risca o Senhor Jesus Cristo. Seguir os líderes que seguem à risca o Senhor Jesus Cristo. Versículo 16 diz assim: evidentemente, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado nos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ressaltando a ele, diz, evidentemente, grande é o ministério de piedade. E há de chegarmos em um denominador comum, que nenhum conseguiu, e ninguém conseguirá, um ministério maior de piedade do que o Senhor Jesus Cristo, o qual se dedicou de uma forma muito completa a esse ministério de piedade, em acudir, em atender, em se comover, em chorar, em sentir a dor alheia, em ver e suprir a necessidade daqueles famintos, aqueles que estavam à mercê da sociedade, aqueles que se encontravam em situação totalmente complexa, adversa a minha, a sua. Cristo Jesus cuidou dessas pessoas e tem cuidado. E os líderes, cujos quais têm que ser seguidos, devem ser seguidos, são esses cujos quais eles não medem esforços em seguir o ministério de Cristo Jesus. Mateus capítulo 20, versículo 28, alguém leia por favor? Mateus capítulo 20, o versículo 28. Muito bem, obrigado. Tal como o filho do homem, né? Que veio não para ser servido, mas para servir. Esse é o papel do líder, esse é o papel do diácono, que tem que ser desempenhado com muita dedicação, copiando, imitando o ministério de Cristo Jesus. Tanto os presbíteros regentes, docentes, diáconos, auxiliares de diáconos, devem imitar na íntegra o ministério de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, para enaltecer esse ministério de piedade, ele, na última parte do versículo 16, ele usa 6 estrofes para enaltecer a Cristo Jesus. E é válido nós lermos. Ele fala assim, aquele que foi manifestado na carne, que significa, apareceu na terra como um homem real, foi justificado em espírito, declarado justo, pregado entre os gentios, a pregação em escala mundial no evangelho de Cristo, crido no mundo, a aceitação universal do evangelho pregado, recebido na glória, levado para a glória divina, para reinar ali com o Pai, recebido na glória, levado para a glória divina, para reinar ali com o Pai, está reinando sobre mim, sobre você. Muito bem, nós vimos que para
seguir os líderes, e os líderes que devem ser seguidos são aqueles que realizam a obra com esmero, que sobrepõem a todas, são os líderes que possuem qualidades exemplares, são os líderes que preocupam mais com os outros que consigo mesmo. Seguir os líderes que têm a responsabilidade e são obedientes, e seguir os líderes que seguem à risca o ministério de Cristo Jesus. Que Deus continue a falar ao meu e ao seu coração, lembrando logo mais o culto ao Senhor, culto solene. Feche seus olhos, vamos orar e vamos encerrar a escola dominical. Pai, obrigado por esse momento que nós passamos aqui na tua casa. Não foram horas desperdiçadas, muito pelo contrário, horas aproveitosas, onde nós cantamos, te louvamos, tomamos a ceia, onde nós estudamos a tua palavra. Nos dê força para resistirmos tudo aquilo que é contrário à tua verdade. E que nós sejamos homens e mulheres que tenham discernimento em seguir o líder correto, o líder certo, o líder que é aprovado pelo Senhor, que não se envergonha de manejar bem a palavra. Continue, ó Deus, a sustentar-nos, para que logo mais sejamos aqui para te cultuar. Em nome de Jesus. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.